Na cirurgia de rotação anti-horária de plano, 100 mentoplastia e avanço bimaxilar. E um pouco de plastia de lábio, plastia de base de la nariz. A mim me gusta muito trabalhar com a nariz. Eu vou falar disso depois do almoço. E esse é o tratamento correto da classe 2, conclusão programada. Sim. Acá depois de operado, algo cerca de 2 meses, e vai intercuspidar. Pode intercuspidar finalizar utilizando esse alambre que se chama braided. Alguns cirujanos utilizam o TMA. Como eles falam TMA? TMA mesmo. E eles finalizam, o Gastão finaliza com TMA, não é? Braided. Você usa o braided também? Então, o braided eu acho que vai bem, né? O braided vai bem para finalizar. Mas que se queira bem claro, para todos os cirujanos desta sala, o que os ortodoncistas gostam é quando tu finalizas um paciente e entrega para eles com esta maloclusão na cara. Sim? É assim que os ortodoncistas gostam. Sim? Para trabalhar pouco. Não pode trabalhar muito. Se tiver que trabalhar muito, há coisa errada. Muito errada. Sim? E há pacientes que têm a oclusão feia, né? Como esse brasileiro, o classe 3, mira, com várias ausências. Paciente tratado há muitos anos atrás, mantiveram os passos, teve anquilose de um canino se anquilosou, e é uma coisa que pode acontecer durante o tratamento, pode ter anquilose. Eu já tive vários pacientes com anquilose, e aí tu vai se complicar bastante se tiver anquilose durante o tratamento ortodôntico. Mas se for antes da cirurgia, é mais fácil. Acá um paciente com o arco superior muito expandido, e quando tu tens um arco superior muito expandido, fazemos o quê? Segmentação também é mais fácil, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Segmenta e cierra o arco. Ele cierra e encaixa utilizando a mandíbula como se fosse o teu guia. Sim? É mais fácil segmentar e cerrar do que segmentar e expandir. Muito mais fácil. Tudo bem? É muito comum. O paciente tem classe 3, que quando o ninho tratou, eles expandiam classe 3. Por quê? Porque a discrepância sagital grande, você tem que expandir, né? Aí, tu pega um paciente adulto com a maxila muito expandida, tu tens que cerrar um pouco. E cerramos assim. Com segmentação. Eu utilizo sempre segmentação em arte. Nunca devemos utilizar segmentação quirúrgica que tenha corte em la linha média. É muito simples de se entender. Muito simples. Quando tu mira um palato, onde é a área, o sítio do palato, onde tu tens a encía mais inserida, mais aderida, a linha média, é o único sítio onde a mucosa não expande. Então, eu tenho que ter o mínimo de inteligência de não cortar o osso aonde a mucosa não se expande. Então, se eu vou cortar o osso nas bordas laterais, onde tu tens uma mucosa mais blanda do palato, e tu haces 2 cortes para que quando haga uma expansão, o palato que é ogival se queda mais recto. Quanto mais fundo, quanto mais estreito o palato, mais expande. Quanto mais ogival, mais vai expandir. E quanto normalmente eu posso expandir um palato durante uma cirurgia? Algo cerca de 1 centímetro. Com segurança total.
¿sí? Pero nunca con osteotomía en la línea media, nunca se abre no medio. Expansão com segmentação nada tem a ver com expansão quirúrgica utilizando expansor. Em la expansão quirúrgica utilizando expansor, o corte é na linha média, pero acá eu não vou utilizar expansor. O corte que eu te disse, esse aqui, ó. Em algumas situações eu hago este também. E acá me permite cerrar ou abrir a mandíbula. Sim? Um corte na linha média. E ela pode abrir ou cerrar. Se tornar mais ancha ou mais estreita. No arco inferior. Sim? Porque se tu tienes dois arcos, tu pode ter discrepância de tamanho tanto arriba quanto abaixo. Se estou claro. Sim? Esta é a osteotomia que mais me gusta, a osteotomia sagital. Eu utilizo ela com uma modificação. Hoje eu utilizo uma técnica que se chama short split, que é mais curta e mais tranquila, mais rápida e mais segura, e que tem menos alteração de parestesia de lábio. Acá depois de segmentado, aquele senhor, depois de alguns anos, alguns meses, pôs os implantes, não foi pus, mas um outro cirurgião pôs os implantes, e aí finalizou com 8 premolares inferiores. É um caso bem brasileiro, né? Aí antes e depois, uma cara mais brava. E este paciente eu poneria um pouquinho mais de mentón, e eu estou certo porque eu hice um pouquinho de lipectomia em esta papada. Eu estou trabalhando bastante com alguns procedimentos quirúrgicos que são cosméticos da cara, que são a parte de harmonização quirúrgica. Sim? Em algumas situações nós fazemos um pouco de lifting facial no arco inferior e algumas plastias de nariz para se virar mais bonito. Mas já estava se achando bem bonito. Mira, agora este é um caso bem interessante para falarmos da segmentação de maxila. Esta é uma paciente cabeleireira famosa na cidade de São José de Rio Preto, que foi tratada há muitos anos por mim, e ela é daquele cara que eu te falei, que passou no Kevin Ward. Sim, Roberto, ele me encaminhou ela a Bauru há muitos anos atrás, e ela tinha uma cara da Renatinha Almeida, cara da Renatinha Almeida, uma mordida aberta, mira, uma mordida aberta, uma maxila trésica e uma oclusão tendendo para a classe 2. E eu pedi ao ortodoncista manter a mordida como estava antes, poner só um arco com dobras, e ele me perguntou: Eduardo, tu estás certo de que esta é a preparação ideal para a cirurgia ortognática? Eu penso que eu estou me quedando louco. E este cara é um dos ortodoncistas mais na época mais respeitado do Brasil, e que vive acá em São José de Rio Preto. E é muito famoso fora do Brasil, não acá. Não sei se trabalha mais, acho que não. Pouco trabalho. E ele me disse: tu estás ficando louco? Eu digo: não, essa é a melhor. Eu vou segmentar acá e acá, expandir esse arco e encaixar na mordida. E esse hoje, como nós planejamos tudo com software, eu posso em algumas situações operar só um arco, mas nada, para ter um resultado bom. Sim. Acá então, se antes e depois, a modificação ortodôntica foi pequena, bueno,
voy a tener poca recidiva. Acá, aqui parece mais lento. Então, com a segmentação da maxila, eu confesso que eu tenho, para aqueles que são cirujanos, estão vendo essa foto, eu, em 2016, eu publiquei um artigo utilizando este instrumento que é uma sierra ultrassônica que se chama instrumento piezoelétrico para segmentação de maxila, e eu tenho que confessar para vocês, eu comecei minha carreira não utilizando esta porcaria de instrumento, e depois andei utilizando por um tempo curto, e hoje, por Deus, eu aposentei esse instrumento, porque é um instrumento perigosíssimo e que gera mais calor e mais necrose do que o osteótomo giratório e a serra. Hoje nós temos estudos e pesquisas e meta-análise e clínicos randomizados provando que esse instrumento não é melhor que nada. Então, se por Deus, se puderem não utilizar uma sierra piezo para nada, em cirurgia ortognática, que se queira bem claro, em cirurgia ortognática, não utilize, porque é perigoso. Sim? Utilize o convencional. Sim? E eu cambiei e agora regressei porque não serve para nada. A parestesia é mais grande, a necrose é maior, o tempo quirúrgico maior, os riscos são mais grandes. Então, eu vou utilizar isto em ortognática para quê? Então, isto aqui é importante, é bueno para implantodontistas, para se sacar enxerto, para hacer um procedimento que se chama corticotomia, ¿sí? Ou para hacer um procedimento que se chama corte incision, ¿sí? Se tu queres fazer uma osteotomia de côndilo e um paciente com anquilose, onde tu tienes uma artéria maxilar que está dentro da massa de hueso, e tu mirou e uma escopia vascular, tu pode utilizar, pero para cirurgia ortognática e segmentação, não. Não, é uma porcaria. Me entendes? É uma porcaria? Sim. E acá, antes e depois, mira, só cirurgia de maxila, mais nada. Antes e depois, e a mandíbula fez um giro anti-horário, acá antes e depois, só cirurgia de maxila, mais nada. E aqui, acá tem 15 anos pós-operatório. E o que me interessa, porque os ortodoncistas, quando tem um caso como este, os ortodoncistas acompanham os pacientes. Sim? E como dizia o Dr. William Arnett, o Dr. Bill Arnett, meu professor, e eu tive o prazer de ser, ele teve 2 residentes sul-americanos, só 2, eu e um amigo meu que vive em Chile, em Santiago, que se chama Julio Cifuentes. Nós 2 só fomos residentes de fato do Dr. Bill Arnett. E como dizia o Dr. Bill Arnett, if you don't follow, you can't see how bad you are. Sim? Ou seja, se tu não acompanha, tu não podes mirar o quão malo tu és para o seu paciente. Então, se tu tens que acompanhar os pacientes muitos anos. O motivo pelo qual, em algumas situações, eu trago pacientes que são viejos, operados há muitos anos, que as fotos são feias, mas o resultado de 15 anos nos traz muito. Sim. Esta é uma outra paciente nossa, dólico, com um pouco de assimetria facial, mira, uma cara de banana.
banana face, este lado mais redondo, este lado mais reto. Esses são os pacientes mais difíceis de se tratar, que são os pacientes que são banana face. E um paciente como esse, antes da cirurgia, às vezes te diz assim, não percebo nada em minha cara. Depois da cirurgia, o tempo todo mirando em um espelho. Sim? Então, cuidado com pacientes que têm assimetria, uma deficiência de max, na cara corta. Eu utilizo o Dolphin 3D, eu comecei com o QuickSef Image Pro, que não existe mais. Depois eu utilizei muitos anos o Dolphin. Tiveram uns 2 anos que eu comecei com o Dolphin 96. Daí, há uns 10 anos atrás, eu tentei trabalhar com o Nemotec 3D. E hoje eu regressei para o Dolphin. E eu penso que vou utilizar o Dolphin até eu me aposentar. Porque o Nemotec é um software muito bueno, pero muito difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar. E ele trava muito. Tu estás fazendo uma purificação, ele bloqueia tudo, desliga, e tu tens que iniciar tudo do zero. Então, o Nemotec é um software bem difícil de trabalhar. Há um software também que é de uma empresa que se chama Materialize, uma empresa belga. A Materialize, que é um software que faz também a movimentação ortodôntica, e assim como se fosse um setup de dientes e também a movimentação de esqueletos. Pero este software da Materialize, eu não tive tempo para trabalhar com ele, mas é bueno. Sim. Eu utilizo o Dolphin, ou por facilidade, treinei com ele, pronto. Sim. É igual, eu sou torcedor de um time que se chama Palmeiras, e que só ganha, né? E que está fazendo coleção de campeonatos. Então, não necessita cambiar. Então, e vamos nessa, né? Sempre eu abro para eles nas visualizações dos arcos para não assustar os dedos quando há a incisão das raízes estão fora do osso, delas corticadas. É importante treinar para os dedos as visualizações e não a raiz fora delas corticadas. E é muito importante isso. O que eu digo para vocês no início da classe, que o ortodoncista não pode cambiar a altura dos arcos. Sim? Tu tens que individualizar para cada paciente a altura de seu arco, sim? Utilizando a borda oval, sim? E seguindo o diagrama como esse. Mas eu tenho que cambiar porque és um paciente quirúrgico, sim, que lo cambie, pero que seja com cirurgião, e não só com ortodôncia. Pode. Esta, mais outra. Acá nós podemos fazer a aferição do espaço aéreo e fazer as medidas do espaço aéreo também, para estar certo de que quando você está lá, o espaço vai se quedar bem. Esta é uma visão 3D que o software me permite. Isto se chama crânio composto. São 3 linguagens distintas de computador que o software põe em uma só, que é o DICOM da tomografia, o STL do escaneamento litoral e o JPEG das fotos. E acaba sempre depois da cirurgia. Mira, antes e depois. Antes e depois. Antes à esquerda, depois à direita. Um pouquinho mais de mentão, não vendo? Mira, eu pus o mentão só com a rotação anti-horária de plano para não se quedar artificial. Sim? Para não ser artificial.
para não ser aquele mentão que parece que estão sendo sacados da cara, que todo mundo mira e fala, oh, tu isso é uma mentoplastia, oh Deus meu, isso é péssimo. Sempre resta um pouquinho, sempre, principalmente quando tu tinha nascimento muito grande, porque este macete deve estar com hipertrofia. Sim? E eu não vou ter hipertrofia em 30 dias. Então, se tu tienes que manter o paciente mastigando, conclusão perfeita a hora, para ver se este macete vai desenvolver. Em algumas situações, tu tens formato de hueso muito diferente de um lado para o outro. Em alguns pacientes, tu necessitas sim poner um pouquinho de preenchidor aqui, acá, começar a fazer um preenchimento. Hay preenchimento de preenchedor de hidroxiapatita. Eu utilizo uma pasta que se chama Harmony K, que é ácido hialurônico com hidroxiapatita, porque se queda com um contorno mais uniforme. As grandes assimetrias sempre restam água. Entendeu? Por a musculatura da pele. Entendeu? E tu necessita um pouco. Eu vou falar de harmonização depois do almoço. E aí hablamos disso. Sempre tu necessita um pouco. E também hoje me busco harmonicar. E este, mira, o paciente nos procurou um padrão vertical. E uma submordida profunda, bastante apinhamento, um suposto aparelho ortodôntico, não sei como se chama isso. E acá, então nós temos uma classe 2 com grande apinhamento e compensação. Então, o ideal, eu digo, seria sacar os primeiros prés, sim? E superior os segundos prés. Pero, quando tu tienes paciente onde algum diente estás com tratamento endodôntico, com coroa, com próteses, então se sacamos outro. Uma coisa é a regra. Outra coisa é que tu utilize um bom senso. Me entenderam? Se tu, bom senso, que tu utilize lá a cabeça. Entendeu? Na consciência, isso. Porque, mira, se tu tienes que extrair um segundo press molar, isso, o teu primeiro molar está com lesão de furca, trepanado, fraturado. Então vamos cambiar a extração e trabalhar um pouquinho mais com a ortodôncia. Sim? Para que tua consciência extraia o diente correto. Sim? Sacou o aparelho. E extraímos então o primeiro molar cá, segundo molar cá. E os 2 segundos prés, porque tinham tratamento endodôntico com lesão apical. Então se extraímos os segundos. Vamos começar a tratar. Uma particularidade que é muito importante para os ortodoncistas, em um paciente dólico facial de cara larga e sob mordida profunda, tu puedes nivelar o arco inferior incluindo os incisivos. Sim? Porque tem a cara larga. Agora, em um paciente braquifacial,
Vou repetir, em um paciente braquifacial, tu não deves incluir o incisivo inferior nunca, em hipótese alguma. Se tu tienes uma sobremordida profunda e tu paciente é braquifacial, o que tu tienes que fazer? Excluir posterior. Sim, fantástico. ¿Por quê? Porque tu não vai ter a cara mais bracket, mais curta. Sim? E também porque a extrusão posterior é muito mais estável do que a intrusão dos incisivos. Sim? E acá então o paciente, antes, fazendo um nivelamento, e acá está listo. Já estás com os Kobayashis para a cirurgia, um sorriso gengival, uma deficiência de IMAX, as orelhas são grandes e os brincos também. Antes e depois da ortodoncia. Então, a ortodoncia, depois das extrações, me posicionou bem no incisivo superior, sim, pero o overjet reduziu, não há problema. A ortodoncia não tem nenhum tipo de obrigação de criar espaço para os cirujanos. Sim? Se os cirujanos que pensam que a ortodoncia tem alguma obrigação para nós, estão completo equivocados. Sim? A ortodoncia não tem obrigação de nada. Tem a obrigação de posicionar bem os dentes, mas nada. Sim? Acá, depois de tratado, depois de operado. Linha média com acidente, os caninos bem posicionados, os molares em tração. Pós-operatório imediato. Eu hice então uma impacção de maxila, um avanço mandibular e um pouquinho de mentão. Só um pouquinho. Acá depois de um ano, olha como abre, ó, mira a articulação, ó, o espaço tem que abrir um pouco. Tá vendo, ó? A gente deve fazer uma explicação. Se explica, né? Mas um arquinho, sim, uma caixinha de leite, Tá vago, né? Saneado isso. Mira antes e finalizar. Acá, finalizar. Antes e depois. Os brincos não se cambiaram. E ele sempre feio, desde ninho. Desde ninho. E ele tinha um formato de pelo estranho na cabeça minha, ficou larga, ancha. E acaba depois de 3 anos. Mira como se quedou melhor. Acá 3 anos. Olha só, por exemplo, ó. Mira como os espaços de extração eles tendem a abrir o diastema. Isso é uma coisa que os ortodoncistas têm que se tocar, porque quando tu és jovem, tu queres extrair todo, o tempo todo. Tu vai se quedando mais maduro e vai vendo que não é muito bom extrair, né? Então, as extrações são muito bem-vindas, mas têm que ser muito bem picadas. E acá mais gordito, se quedou melhor. Sim? Listo? Alguma pergunta sobre o classe 2, gólico? Eu vou para mostrar mais, mas antes de fazermos o intervalo,
eu vou mostrar um caso interessante para vocês, porque a